paz do Senhor, graças a Deus, estamos nesta oportunidade dando início a mais uma das aulas que será publicada aqui no canal do Pastor Edivaldo e dando sequência também ao primeiro trimestre deste ano de 2018, onde nós estaremos estudando sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. E hoje nós estaremos abordando ou apresentando alguns subsídios, a lição de número 2, que é a salvação gloriosa. Salvação gloriosa. Os objetivos básicos desta lição, tendo em primeira instância o objetivo geral, que é explicar que a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente, por isto ele deve ser vigilante e não negligenciar a graça recebida. Dentro deste objetivo geral, é desdobrado mais 3 objetivos específicos, que são as 3 divisões da lição, que é mostrar a grandiosidade da salvação divina, discutir a necessidade da salvação, saber que a salvação pela fé em Cristo é uma salvação eficaz. E basicamente a lição ela está sendo desenvolvida no capítulo 2 desta carta. A primeira lição ela foi desenvolvida no capítulo 1 e esta está em todo o capítulo 2 desta carta. Então nós vamos estar observando que o autor ele procura despertar os cristãos que estavam vivendo uma espécie de letargia no sentido espiritual, ao ponto de negligenciar a salvação, ou esta grandeza da salvação. Uma das coisas que nós vamos poder perceber que esta letargia, ou que a negligência, ela era decorrente de uma situação em que os cristãos estavam enfrentando nesta época das perseguições desencadeadas pelo governo romano, o Império Romano. Quando nós lemos lá o capítulo 10 e o versículo de número 34, nós vamos perceber que o autor, o escritor, ele vai dizer o seguinte: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Ou seja, os cristãos eles estavam enfrentando uma série de dificuldades, de perseguições, de situações contrárias, e essas situações elas estavam levando esses crentes a desanimarem ou até negligenciarem a salvação. O ponto 2 da nossa lição, ele vai estar discutindo, ele vai estar abordando essa grandeza da salvação, procurando mostrar que ela foi primeiramente anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que o capítulo 2, ou esta lição que nós estamos estudando, ela é um desdobramento da primeira lição, onde fala sobre a superioridade de Cristo dos anjos criados. Quando nós então olhamos o capítulo 1, contrapondo aqui o capítulo 2 desta carta, da forma
que ela está disponibilizada nas Escrituras, o capítulo 1, ele entra através de um questionamento, porque nós temos aqui tanto a pessoa como a obra que Cristo ele realizou. Então nós temos uma pergunta no capítulo 1, predominante: quem é Cristo? Ou há uma apresentação ali da sua natureza divina. Nós podemos perceber, dentro de uma exposição desta carta, que o capítulo 1, dos versículos de 1 a 3, apresenta Cristo como o revelador, como o profeta, ou aquele que está acima de todos os profetas. E dos versículos 4 até o 14, nós vemos aqui Cristo como o Criador, ou aquele que fez parte da criação divina. Então nós temos aí Cristo participando da primeira criação, a sua obra, aquilo que ele realizou, e ele é apresentado também como Filho de Deus, e nós somos os seus servos. Então, nesse capítulo 1, nós temos Cristo em sua natureza divina como Criador, sustentador, Rei e conquistador imutável, onde não há sombra de variação. E quando nós vamos para o capítulo 2, e é necessário que o professor, aquele que vai ensinar, ele já tenha feito uma lição, uma leitura de toda a carta aos Hebreus, e agora, quando ele está voltando para estudar a lição de número 2, ele precisa também ter feito uma leitura cuidadosa também deste capítulo 2. E nesse capítulo 2, temos também aqui iniciando dos versículos de 1 a 4, uma advertência aonde ele destaca que os cristãos daquela época, eles precisavam estarem atentos à palavra de Deus. Você pega os versículos de 1 a 4 desse capítulo 2, você vai perceber isto. E depois, os demais versículos, eles podem ser subdivididos em 3 seções interessantes, onde vai demonstrar ali o que Cristo fez na obra da salvação, ele investido da natureza humana. Então você vai pegar do capítulo 2, versículos de 5 a 9, nós temos aqui a encarnação de Cristo, dos versículos de 10 a 13, a glorificação, e dos versículos 14 a 18 do capítulo 2, a redenção. Então nós temos nesse segundo capítulo uma segunda criação, e esta segunda criação é a criação do novo homem, tá? E aqui é apresentado Jesus como Filho do Homem e Cristo também como servo de Jeová. Então, Cristo, na sua natureza humana, nesse capítulo 2, nós vamos perceber que ele sofreu, que ele liberta, que ele destruiu a morte, que foi feita a expiação, ele santifica e socorre o ser humano dentro do foco da obra da salvação. Então, quando nós olhamos aqui para o ponto 1 da lição, nós vamos perceber o tópico primeiro, nas suas subdivisões, ele vai destacar 3 coisas. Que a grandiosa salvação ela foi testemunhada pelo Senhor, dizendo que o autor faz um contraste entre as alianças de Sinai e a aliança do Calvário, e nós vamos perceber que nesta aliança do Sinai, como a Bíblia ela apresenta, os anjos eles tiveram um papel fundamental como mensageiros de Deus nessa questão. E aqui, agora, o autor está apresentando que na aliança do Calvário, Cristo ele é superior aos anjos. E ela foi proclamada pelos que a ouviram, que essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram. E
o ponto 3 do primeiro tópico vai dizer que ela foi confirmada pelo Espírito Santo, ou seja, a mensagem que primeiramente fora anunciada pelo Senhor, testemunhada pelos que a ouviram, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos ter em mente que esta grandiosa salvação, quando o autor ele pede para que os crentes, que é a comunidade destinatária desta carta, eles se atentassem para alguns detalhes ou para a mensagem que for ouvida. Tá? Então, os versículos de 1 a 4, como nós já falamos, eles tratam uma advertência de que como o cristão ele deve tratar com esta grandiosa salvação que foi doada em Deus através de Jesus Cristo. E o capítulo 3, o versículo 1 desta mesma carta, vai nos dizer que Jesus, ele é o apóstolo e é o sumo sacerdote desta grande salvação. E é por isso que o versículo no capítulo 1 desta carta vai dizer que a nós, Jesus, a nós falou nestes últimos dias, né? Ou Deus, através do Filho, tá? E aí, Jesus fala na condição de o profeta de Deus. Então, uma das coisas que nós vamos notar nesta referência, que Jesus é superior a todos os profetas, a nós falou pelo Filho. E ele é o Logos, o eterno Logos, que no versículo 1 do capítulo 1 desta carta vai demonstrar que ele, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, tá? Ele faz por si mesmo a purificação dos nossos pecados, então demonstrando que ele é superior aos anjos. Quando nós vemos o versículo 7 do capítulo 1 e o versículo 14, ele vai nos dizer o seguinte: o que de seus anjos faz vento e de seus ministros labaredas de fogo. Versículo 14, e esses anjos que Deus os faz seus ministros, eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, o autor desta carta, ele estava falando a uma comunidade que já havia recebido a salvação pela fé e eles haveriam de herdar na sua plenitude em um tempo futuro. Então, o destaque aqui do capítulo 2, e versículo 1, é que se deve atentar para as coisas que já temos ouvido. Tá? Então, a lição ela faz essa divisão muito interessante aqui, colocando que o Evangelho ou a salvação apresentada em Cristo, e que Cristo é as boas novas, e que Cristo é o Evangelho, é esta mensagem realizada, concretizada, tá? Então é necessário que não podemos negligenciar estas coisas que temos ouvido e recebido através do Evangelho, tá? É por isso que a Bíblia diz que as quais começando a ser anunciada pelo Senhor. E quando nós olhamos para o versículo de número 10 desta carta, nós vamos perceber que no finalzinho do versículo vai dizer que Jesus é o príncipe da salvação ou autor da salvação. O autor da salvação. Então, o escritor desta carta, ele procura dizer à comunidade que recebeu, a quem ele endereçou esta carta, que para eles, os salvos, ou seja,
que eles já eram participantes da vocação celestial e que estavam destinados à eterna salvação. Então, uma das coisas que nós vamos perceber aqui nesta carta, que a salvação era algo escatológico, algo futuro, e que, não obstante ter sido recebida pela fé, e o escritor aqui ele vai focar no mundo vindouro, da onde ele estava falando, e que os crentes que haviam recebido a salvação pela fé, conforme o capítulo 3 e versículo 14, eles precisavam reter de maneira firme o princípio desta salvação que eles haviam alcançado em Cristo Jesus. É muito interessante, então, que nós precisamos ter em mente esta visão que a Bíblia ela está mostrando para nós, a questão da salvação, que ela tem algo aí como fosse algo futuro, ou algo que o cristão ele vai estar recebendo lá na eternidade. Então nós precisamos ter em mente esta questão. Então, quando ele trabalha o evangelho aqui da salvação, ou aquilo que nós temos ouvido, então ele usa assim, que aqueles crentes eles haviam ouvido o evangelho, eles haviam sido convencidos pelo Espírito Santo e creram em Deus e na providência da salvação, e mediante a fé, eles, pelo arrependimento e conversão, eles receberam a salvação. Tá? Então, o escritor, ele parte do princípio, ele parte do pressuposto que esta comunidade a quem ele está se dirigindo, eles conheciam perfeitamente a salvação e as implicações desta salvação. Então eles não podiam negligenciar algo que eles tinham ouvido, que eles tinham conhecimento, que eles tinham recebido e que eles estavam, mediante a fé, caminhando para herdar ou para receber esta salvação. Então é por isso que os versículos de 1 a 4, eles trabalham com esta advertência para a comunidade e que também para os cristãos dos dias de hoje. Então ele vai pontuar que eles deveriam atentar com mais diligência, ou seja, a NVI vai dizer o seguinte: é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Aí ele diz, se não prestar a devida atenção, corre-se o risco de negligenciar a salvação ou colocar de lado os privilégios da salvação. E parece que está implícito aqui nesta visão ou neste raciocínio do autor que a salvação, se não se atentar para ela de forma correta, a pessoa, o cristão, ele pode perder a salvação. Uma das coisas que precisamos destacar aqui, que a negligência, ela não está em Deus, porque Deus é imutável, Deus é eterno e aquilo que ele faz é sem arrependimento. A negligência, segundo o texto, é possível por parte do beneficiado, ou seja, daquele que recebeu a salvação. Quando nós olhamos para o desdobramento do pensamento teológico desta carta, o capítulo 4 e o versículo de número 1, ele vai dizer o seguinte: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Então vocês vão perceber
que lá no capítulo 1 e versículo de número 14, ele vai dizer que a salvação ela vai ser herdada num futuro, na sua completude. Então, ele está dizendo aqui no capítulo 4 e versículo 1 que pode ser que alguns deixem para trás a promessa de entrar no repouso ou na eternidade, quando ele toma aqui, por exemplo, a jornada de Israel no deserto. E o versículo de número 11 também, desse capítulo 4, ele vai dizer: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, quando nós pegamos aqui a forma com que o primeiro tópico da lição ele foi desenvolvido à vista dos versículos 1, 2 e 3 e 4 desta leitura ou do capítulo 2, então a salvação, os privilégios, as prerrogativas da salvação, ela foi testemunhada pelo Senhor, proclamada pelos que a ouviram, e ela é confirmada pelo Espírito Santo, ou ela é instrumentalizada pelo Espírito Santo na nossa vida. Porque quando nós lemos o Evangelho de João, fica muito claro lá que na obra da salvação, no novo nascimento, é o Espírito Santo que promove em nós esta mudança maravilhosa e gloriosa em nossas vidas. Então, partindo desse princípio, então nós vamos avançar um pouquinho mais, sabendo aqui o que nós ouvimos. E esta grande salvação, ela se resume em tudo aquilo que Deus nos ofereceu através de Jesus Cristo, e isto está no Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, vai dizer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O ponto 2, então, da lição, ele desdobra com o seguinte pensamento, que esta salvação ela era necessária. E aí ele também desdobra em 3 subtópicos, onde ele vai dizer que foi necessária a humanização de Cristo para que nesta condição ele fosse o nosso Redentor. Também ele vai dizer que por meio do sofrimento de Cristo é que nós alcançamos a redenção, dizem, por meio do sofrimento redentor de Jesus e por intermédio da glorificação do Redentor. Então, Jesus, que é o Redentor, precisou humanizar, precisou sofrer e ele está agora glorificado. Então vamos procurar sintetizar estes 3 subtópicos da seguinte maneira. O ponto central, então, do segundo tópico da lição é que depois da queda do ser humano, a salvação tornou-se necessária. Por isto, por meio da cruz, Jesus veio restaurar a humanidade. Para restaurar a humanidade, ou para que Jesus ele pudesse realizar a obra da salvação, foi necessário então o quê? A sua humanização. Ele precisou tornar-se como um ser humano comum. Um ser humano comum. Então, quando nós olhamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 14, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, está falando aqui da deidade de Cristo Jesus. Então é por isso que o professor ele precisa ter em mente o capítulo 1 desta carta, onde trata ali da natureza divina, da deidade de Cristo,
E nesse capítulo 2, a partir dos versículos de número 5, ele vai estar tratando o quê? Da humanidade de Cristo. Cristo precisou tornar-se como um de nós. Vejam só como os versículos de 7 ou de 6 a seguir, até o versículo de número 9, ele vai mostrar isso. Ele vai dizer o seguinte, vou estar lendo aqui com vocês para o melhor entendimento do raciocínio. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então, uma das coisas que nós podemos perceber aqui é que ele está mostrando a superioridade de Cristo. Então, ele vai mostrar que Cristo é o Filho e os anjos são mensageiros, que Jesus é adorado e que os anjos o adoram. Ele vai demonstrar que Cristo é o Criador e que os anjos são seres criados, que Jesus é o autor da salvação e que os anjos são ministros da salvação, e que Jesus é o governante e os anjos são súditos. Então você percebe que, então quando ele coloca aqui o versículo 5, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. E aí então vai estar dizendo, no versículo de número 7, que o fizeste um pouco menor do que os anjos, porque quando o Adão e Eva eles caem, eles perdem a posição de dominância, porque quando vemos a narrativa do capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis, que Deus ele criou o homem com um propósito que ele dominasse sobre toda a criatura. E aí quando ele peca, ele perde esse domínio e passa a ser escravo tanto do pecado, escravo também da morte e escravo de Satanás. E aí Jesus ele vem para libertar o homem destas situações em que o homem estava vivendo. Então vejam só, o versículo de número 8 vai dizer assim, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés, ora visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda nós não vemos todas as coisas lhe estejam sujeitas. Mas, porém, melhor dizendo, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele vai destacar algo aqui, que Jesus se humanizou por causa da paixão da morte. Por causa da paixão da morte. Ou seja, para sofrer a morte, que pela graça de Deus, então, ele, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, é por isso que quando nós estudamos sobre a doutrina da expiação, que a morte de Jesus foi uma morte vicária, foi uma morte com propósito. Eles não mataram Jesus, Jesus entregou-se para ser morto. Ou seja, não é que a comunidade judaica que organizou todas aquelas questões para levar Jesus ao julgamento diante de Pôncio Pilatos e também de toda aquela manobra que eles fizeram, mas a morte de Jesus era uma morte vicária. Jesus, ele se entregou, ele se humanizou por causa da paixão da morte em favor da humanidade. Ou seja, então, ele na NVI diz que ele para que ele experimentasse a morte em favor de todos. Então, e esta era e é a única possibilidade do homem morto em delitos e em pecados
passar da morte para a vida. Tá? Então o texto ele vai dizer que o ser humano ele estava com medo da morte, porque a morte foi um juízo de Deus sobre o homem no pecado. Lembra que lá no capítulo 2 do Gênesis, Deus diz a Adão, porque no dia em que pecares, certamente morrerás. Então, a morte, tanto no aspecto físico como no aspecto eterno, era uma imposição condenatória de Deus. E o homem, então, ele vivia com medo, tá? Porque quando ele passasse pela morte física, também ele estaria condenado à morte eterna. E não tinha o que fazer a não ser a obra expiatória. É por isso que quando nós lemos o capítulo 1 e o versículo 3 desta carta, ele vai dizer o seguinte: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Jesus ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. E para isto ele precisava experimentar a morte. Razão pela qual, no versículo de número 11 do capítulo 2, diz que Jesus se consagrou o príncipe da nossa salvação, ou o autor da nossa salvação, pelas aflições pelas quais ele foi submetido. Assim sendo, ele pode trazer muitos filhos à glória ou a esta grande salvação. Então, na encarnação, Jesus ele participou da carne e do sangue, como diz o versículo 14 do capítulo 2, ou seja, ele sujeitou-se a um corpo natural, com natureza semelhante à nossa, pois a humanidade, com medo da morte, estava por toda a vida sujeita à servidão. Então, dentro desse aspecto, ou dentro desta visão, Deus precisava o quê? Novamente santificar ou consagrar o homem para si. E é por isso que o versículo de número 11 desta carta vai dizer o seguinte: porque assim como o que santifica, como os santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então nós temos aqui, Cristo, através de Deus, é o que santifica. Os pecadores arrependidos e convertidos são os santificados. E a Bíblia diz, são todos de um, ou todos de Deus. E o medo da morte, ou a morte aqui no contexto, como nós já vimos, ela é apresentada como um poderoso império tirano e escravizador da humanidade caída no pecado. E que o diabo, ele se valia desta situação, utilizando de todos os seus métodos, os seus instrumentos, para aprofundar cada vez mais o homem nesta vida de pecado ou nesta servidão, nessa triste condição que a Bíblia vai dizer no versículo 14, que o homem vivia com medo da morte. Então Cristo, ele precisou o quê? Participar da morte humana, morrer como um ser humano, para que, através da sua morte, ele pudesse aniquilar tanto a morte como aquele que tinha ou que se valia da morte para subjugar os homens debaixo do pecado. Ou seja, nós podemos perceber que não era possível ao homem perdido
romper-se por si mesmo com os laços da morte. E em Cristo isto é possível. Voltando aqui em Hebreus capítulo 1 e versículo 3, vai dizer: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, aonde você vai ter a ideia no capítulo 2 e versículo 17 da expiação ou expiar os pecados. E aí, quando nós voltamos lá para o capítulo 1 e versículo 3, nós vamos encontrar Cristo assentado à destra da majestade nas alturas, glorificado, pois o trono de Cristo subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro ou o governo é um governo de equidade, e o seu reino não tem fim. E é por isso que o versículo 2 e o capítulo 2, os versículos 17 e 18, dentro desse raciocínio, ele vai dizer acerca de Cristo: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Ou seja, Deus tinha a proposta de consagrar-se, de santificar para si o homem caído no pecado. E isto só foi possível através da humanização de Cristo, do sofrimento de Cristo lá na cruz do Calvário, e hoje ele, estando glorificado à destra de Deus, a Bíblia diz que ele então agora, como misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, nesta economia da grande salvação, porque vai dizer, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, pode socorrer os que são tentados. Então, é por isso que a Bíblia fala que esta salvação é uma salvação eficaz. E o tópico 3, então, ele vai estar abordando aqui uma salvação eficaz. E nesta salvação eficaz, ele vai dizer que a vitória de Cristo é sobre o diabo, sobre a morte e sobre a tentação. E quando nós olhamos aqui para esta palavra que o autor ele coloca aqui de uma salvação eficaz, a salvação nos seus aspectos práticos, conforme ele é apresentado nesta carta, ela é o quê? Uma jornada desafiadora, que ela se inicia com a conversão e culmina na eternidade com a glorificação. Quando nós olhamos para o capítulo 10 desta carta, dos versículos 34, 35, 36 e o versículo 39, nós percebemos que ele destaca que há riscos do cristão, se ele não atentar de forma diligente para essa salvação, dele se perder ao longo do caminho. Vejam só, o versículo 34, iniciando em parte, está dizendo assim: sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Temos em nós, pela fé, nós abraçamos esta salvação. Então ele vai dizer: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ele remete para o futuro. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Então vejam só que as garantias da salvação, elas estão em Cristo, que ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote e que pode nos socorrer. Então, quando falamos aqui da palavra eficaz, uma salvação eficaz, ou seja, está qualificando, o adjetivo está qualificando aqui uma salvação capaz, válida e segura ao ponto de desempenhar tudo aquilo que Deus nos ofereceu através de Cristo. Ou seja, partindo de Cristo, a partindo de Deus, esta salvação o crente ele não perde, partindo de Deus. Mas quando o ser humano ele negligencia, ou ele volta atrás, e nós temos aqui duras advertências nesta carta, que ao longo nós estaremos analisando de forma expositiva, então ele vai dizer que nós estamos seguros porque nós temos um sumo sacerdote que ele é misericordioso e fiel. Ele trabalha, ele trata conosco de forma séria, graciosa e misericórdia. Então apresenta aqui pelo menos 3 aspectos desta vitória que ela é eficaz. E lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 14, o apóstolo Paulo ele diz isso de forma muito clara. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e que por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então ele vai mostrar aqui que a vitória de Jesus Cristo é sobre Satanás e a Bíblia vai dizer que o cristão ele tem o poder de Deus na sua vida para resistir o diabo. A Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Ou seja, então, em tese, o cristão que está seguro em Cristo, ele não tem aí um problema crônico com Satanás. Porque o pecador ele tem um problema crônico com Satanás. Porque ele se torna escravizado pelo diabo. E nós não somos mais escravos. Podemos ser assediados, podemos ser... o inimigo pode lançar as suas setas, mas nós estamos escudados em Deus. E quando ele se aproxima como um leão ao nosso derredor rugindo, nós podemos resistir através do poder de Deus, através do sangue de Jesus e do Espírito Santo que está em nós. Em outro lugar também, a morte ela não tem mais poder sobre nós. Nós somos libertados do guilhão da morte. Tá? Mesmo que se nós morremos hoje fisicamente, mas nós já passamos da morte para a vida e isto é glorioso e é maravilhoso. E um outro aspecto aqui que ele aborda aqui, que é a vitória de Jesus Cristo sobre a tentação. Ou seja, Jesus humanizado, ele foi tentado em tudo. Prova disto, os evangelhos, eles mostram, principalmente o evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus, que Jesus, quando ele inicia o seu ministério terreno, ele foi tentado por Satanás em 3 frentes capitais. Tá? E é por isso que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo e ele pode socorrer agora nós que somos tentados. Então, o que vai mostrar aqui, essa grande salvação que nós não podemos negligenciar, é porque nós podemos vencer Satanás, vencemos a morte e podemos vencer todo e qualquer tipo de tentação sobre a nossa vida. Então, meus amados irmãos, a salvação ela é grandiosa, ela é preciosa pela grandeza de Deus, pela grandeza de Cristo e pelos aspectos e pela propositura que essa salvação é. E quando nós a apropriamos pela fé, nós podemos então vencer o diabo, vencemos a morte e vencer todo tipo e toda sorte de tentação. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.